E sejam bem-vindos aqui no canal, e olha só o que a gente começa a mostrar nessa parte da nossa Rota 40 aqui na Argentina. A gente agora começa a mostrar aí uma estrada de ripio que não estava nos nossos planos. No andar da carruagem já se passava aí das 5 horas da tarde, de 4 e pouca da tarde, e aí a gente se depara com esse cenário, né? Uma estrada sem pavimentação e, né, o dia já indo embora. A gente meio que escapou da chuva por enquanto, né? No último vídeo aí a gente mostrou que ela passou bem próximo em alguns lugares aí da gente, mas aí agora a gente entrou nessa parte aqui aonde não é pavimentado. Aparentemente parece que tem um plano de pavimentação para esse lugar, mas enquanto isso não acontece, a gente precisa enfrentar essa estrada de ripio, que, convenhamos, até não está tão ruim, né? Vê aí que dá para fazer uma rolagem muito boa do carro, né? Não tem tanta trepidação. Em alguns lugares assim aparece um pouco de costela de vaca, né? Aquelas ondulações, mas na grande maioria tá super de boa, super tranquilo. E tava muito seco, levantando muita poeira. Vocês vão ver que daqui a pouco a gente encontra com alguns carros sentido contrário, e aí a gente passa por muita poeira. Tinha trechos que tinham os bolsões de uma poeira bem fininha, e quando você passa com o carro ali, levanta uma tremenda nuvem, né, de pó aqui na estrada. Fica até bonito, né? Mas a gente era louco para poder chegar no nosso destino, para poder descansar, comer alguma coisa legal e conhecer um pouquinho da próxima cidade. Lá ao fundo a gente já vê, né, mais um pico lá com características vulcânicas, né, bem lá no fundo. Lembrando, aqui agora a gente está no trecho da província de Mendonça, né, Mendoza, o nome correto, e não Mendonça. Então de Mendoza. É um trecho que surpreendeu a gente, né? A gente estava louco para poder chegar, estava louco para poder né, ter aí o nosso dia vencido, né? Mas pra gente aí tudo é válido. A viagem em si estava fantástica, estava tudo muito bom, e não ia ser uma estradinha de chão que ia deixar a gente lamentando. Mas, né, em condições assim, ter um conforto e poder chegar um pouquinho mais rápido seria ótimo. Mas aí a gente está pondo o carro aí no habitat natural dele, onde realmente ele foi feito para rodar, né? E mostrou aí mais uma vez muito bem preparado para poder fazer essas estradas. Para quem às vezes vem me perguntar, muitas pessoas me chamam aqui no Instagram, né? No nosso Instagram, ou às vezes coloca aqui nos comentários aqui do próprio YouTube, se o meu carro tem algum tipo de preparação, né? Já comentei isso em algumas vezes, em outras situações, em outros vídeos. O meu carro ele tem uma certa preparação, mas nada muito fora, né, da realidade. Então ele é um pouco suspenso, né? Eu aumentei a altura do chassi para o chão, do chassi para a carroceria. Então eu tenho lift de carroceria, eu tenho lift de suspensão, eu tenho pneus maiores, né? Aqui na Ruta 40 eu estava com pneus Dunlop de 30 polegadas. Hoje eu estou usando um pneu mais misto para fazer deslocamentos, e pneu um pouco mais cravudo para poder fazer trilhas, né? Então eu meio que optei aí, eu vou ter um par de rodas diferentes aí para ocasiões diferentes.
E hoje eu vou usar um 235, né, atualmente no meu carro, tá com 235, mas nessa viagem aí a gente estava de Dunlop 30 polegadas, que é um pneu muito bom, né, mas quando ele começa a desgastar, ele começa a aborrecer um pouquinho, porque ele faz muito barulho. O meu carro estava puxando um pouquinho para a direita, e você faz alinhamento, ele alinha e tudo mais, mas ele acaba puxando para a direita, enfim, né? Nesse momento ele ainda não estava, mas mais para frente, quando a gente chegou no Brasil e começou a rodar, ele começou, né, a fazer isso daí. E lembrando que a gente está sempre fazendo todo o alinhamento, tudo direitinho dentro dos prazos, mas esse pneu vira e mexe, acontece isso. Aconteceu comigo, aconteceu com o do Luciano, enfim, né? E já ouvimos outros relatos também aí na internet. E meu carro tem um guincho, né, principalmente para situações assim adversas, que a gente faz viagem solo, e aí sempre é bom você contar com esse item. É um item aí que eu aconselho para quem tiver disponibilidade para colocar um guincho, né? Hoje em dia, juntando um pouquinho de dinheiro, consegue colocar um guincho razoavelmente bom e que consiga fazer, né, trilha, tudo de boa aí. Né? E o carro tem um para-choque de ferro também aí para poder adaptar o guincho, né? Hoje tem mesas que você pode usar o próprio para-choque original aí. O meu carro, ele tem um bloqueio traseiro, um bloqueio pneumático, mas ele está desligado. Então para essa viagem aqui eu não estava com o cilindro de ar que eu costumo carregar. Era um bloqueio da Micromac. É um bloqueio que eu tive alguns problemas, porque teve um desgaste prematuro do conjunto, né, satélite ali, das satélites de dentro do bloqueio. Eu tentei entrar em contato, né, com a pessoa responsável lá, e ele não me retornou, né, ficou me enrolando e disse que era para eu mandar o bloqueio para ele analisar, porque ele abriu o bloqueio mais a parte interna do bloqueio para poder colocar um outro tipo de engrenagem. Isso é, vender um produto onde você não tem peça de reposição. Basicamente foi isso. Isso aí me aborreceu um pouco, tudo mais, e aí eu acabei fazendo uns ajustes, né, junto aí com o meu mecânico aí e amigo Leonel, que me deu uma força lá e colocou o bloqueio para funcionar, né? E aí com isso, né, a gente fica naquela expectativa se realmente a coisa ia funcionar. Mas graças a Deus eu fiz toda a viagem super de boa e não tive nenhum problema com um diferencial traseiro, né? Então esse é um ponto aí que meu carro tem e que hoje eu vou mudar, né? Então eu comprei recentemente um bloqueio agora da RC, um bloqueio elétrico, e aí eu vou fazer a substituição, né, desse bloqueio. Mas para você que quer fazer viagens, né, tipo essa de expedições, o bloqueio ele é um item, mas ele não é muito obrigatório. Se você tiver, ótimo, mas se você não tiver, também não vai te fazer falta. O guincho, né, eu acho mais necessário para uma expedição, né, porque se acontecer alguma coisa aqui passando algum carro e tudo mais, ou se você tiver um ponto de ancoragem, você consegue sair do enrosco tranquilamente. O bloqueio ele já é mais utilizado para situações assim de uma trilha, né, onde você tem erosões. Aí sim o bloqueio, né, onde você vai estar com o carro em X, aí sim o bloqueio é um diferencial importante, né? E, enfim, então é isso que eu tenho no meu carro. O motor é original, não tem modificação, 1.3 com cavalagem original. Não coloco filtro esportivo, aqueles filtros lá, né, que é lavável, aquela coisa toda, não utilizo. E é um carrinho que surpreende sempre, né? Então, guerreiro, já rodou aí comigo mais de 100 mil quilômetros, já estou aí na casa dos 130 mil quilômetros. Um carrinho que roda liso, faço ali a manutenção direitinho das trocas de óleo, né? Ponho óleo de qualidade, tudo isso aí ajuda, né, para performance e para eficiência aí do carro.
E, né, a grande questão, né, é a autonomia. A autonomia do carro, eu acho uma autonomia baixa. Ele poderia ter um tanque um pouquinho maior. Então, 40 litros, né, para uma expedição longa assim, você precisa se precaver e levar pelo menos 20 litros de combustível, né? Nesse momento aqui, nesse trecho da estrada, eu estava levando 60 litros de combustível, né? Então, estava com 3 galões de 20 litros em cima do carro ali, amarrado num rack. Eu uso um rack da Dandaro, onde é um hack aí que tem me ajudado bastante. Eu peguei essa dica com o Luciano. Eu sempre fui meio averso à questão de utilizar hack. Eu usava as longarinas originais, eu carregava o transbike do carro em cima, mas aí eu vi, né, a eficiência do que é ter o hack. O Luciano tinha, eu peguei o bizu com ele, comprei igual dele e estou muito feliz e satisfeito, né? E recomendo também, né, você colocar aí um hackzinho, vai te ajudar bastante. Existem vários modelos, alguns outros fabricantes aí. Eu particularmente gosto bem do hack então da Dandaro. Então, se você tá afim de colocar, vai dar uma característica bem legal. É tudo plug and play, não tem que ficar fazendo furação. Você aproveita tudo que tem do carro ali e você consegue ter uma segurança muito boa no que você transporta no teto do seu carro. Então rodei aí 18 mil quilômetros carregando galão de combustível, carregando outras coisas em cima do teto e fiz uma excelente viagem sem nenhuma surpresa. Lembrando, para todas essas coisas que eu coloco no hacker do carro, eu coloco catracas. Então eu tenho 4 catracas da Caterpillar. É uma catraca muito boa, principalmente no quesito de você liberar a trava dela, você não fica machucando a mão. É muito fácil de liberar e aí eu uso essas 4 catracas. Às vezes nem é necessário usar as 4, né? Eu uso aí às vezes 3, né? 2 de certeza e uma terceira ali só para dar um complemento na segurança. E depois, né, levo a 4ª, né, de reserva. Tenho também cinta, tenho patesca, são alguns itens aí que pode te ajudar também, mas em situações de trilha, tá? Esse trecho aqui, por exemplo, pessoal, olha só o poeirão que está sendo formado, né? Então, em alguns momentos aí a gente pega alguns carros, né? E são carros normais, carros aí baixos, então eles dirigem aí numa velocidade um pouco mais baixa. E aí a gente tenta, né, na medida do possível, com segurança, ultrapassar, né, esses carros para não ficar comendo poeira aí e ficar retardando um pouco a viagem que já está um pouco mais lenta devido à estrada de chão. Então, no momento oportuno aí, a gente dá aquela reduzida e pisa a fundo ali no acelerador e ultrapassa esses carros aí e já logo abre, né, para eles também não ficar comendo a nossa poeira, né? Não é justo, a gente não quer comer poeira e também não quer que eles comam. E outra coisa também importante para preservar o ar, o filtro de ar do carro, né? Ficar respirando todo o tempo inteiro toda essa poeira aí pode não ser muito bom, né? Então, de vez em quando ali também, numa viagem longa dessa, você dá uma verificada, dá uma batida no filtro. A gente levou filtro reserva, né, também para poder, caso necessário, fazer a troca. Então aí, ó, um Siena, na verdade, né? Então a gente passa aí com bastante distância deles, até para não projetar nenhuma pedra no para-brisa do carro, tanto deles quanto no nosso. A gente recomenda sempre fazer a ultrapassagem o mais distante possível, né? E aí a gente já logo abre e segue nossa viagem aí, a gente nem vê mais esses carros depois. Então, essas estradas permitem a gente fazer isso, né? Elas são largas até surpreendente. Aí é por isso que eu acho que talvez logo, aparentemente, talvez deve asfaltar esse trecho, né? Mais à frente é possível ver que tem alguns trechos lá que tem tipo uma compactação do solo, enfim. Talvez logo, né, esse trecho aí é um trecho que possa estar asfaltado. Para nossa alegria, a gente está fazendo ele ainda no modo raiz, né? No modo aí
de terra. E para esse tipo de condução, né, a gente que tem um carro 4x4, principalmente numa velocidade um pouco maior, conforme a gente está andando, aqui eu estou andando a 60, 80 km por hora, acionar o 4x4, não tem necessidade de ligar a reduzida, mas o 4x4 para poder dar uma segurança, né? Porque se você andar só no 4x2, numa curva dessa, você de repente precisa dar uma beliscãozinho no freio, numa entrada de curva ou em alguma parte do trecho, você pode perder a aderência aí e acabar escorregando, né, no trecho. Então aciona o 4x4 e vai feliz e vai tranquilo, né, com o carro na mão e se divertindo, né, porque é um trecho divertido de dirigir. Mesmo você não conhecendo, dá para dar aquelas espetadinhas no acelerador e andar bastante aí nessa parte. E lembrando, a gente está na província de Mendoza. E Mendoza, a província, né, de Mendoza, está localizada então aqui no oeste da Argentina e é uma das regiões mais conhecidas e visitadas aqui no país. Ela é famosa pelos seus vinhos, com certeza você que aprecia um vinho já tomou um vinho dessa região, né? Especialmente o vinho Malbec, né? Que é uma variedade de uva muito cultivada aqui nessa região. Mendoza também representa belas paisagens, né? Inclusive as deslumbrantes, né, da Cordilheira dos Andes. A gente vai estar o tempo inteiro agora mergulhado na cordilheira, o lado esquerdo inteiro, assim, montanhas e montanhas. E a capital, né, da província é a cidade de Mendoza, que a gente vai passar por ela no próximo dia. A província tem aproximadamente 1,9 milhões de habitantes e tem uma área de cerca de 150 mil quilômetros quadrados. A geografia da região está composta então pela Cordilheira dos Andes e Mendoza, por exemplo, está situada ao pé dessa imponente cadeia de montanhas que define grande parte da paisagem aqui da província. O clima é predominantemente semiárido, com verões quentes e secos e invernos frios, especialmente nas áreas montanhosas. Os principais rios que tem aqui na província é o Rio Mendoza, o Tunuyã, o Diamante, o Atuel, que são essenciais para a irrigação das vinhas e outras culturas. A economia, como não deixasse de ser, está basicamente relacionada em 3 grandes focos: a vitivinicultura, né? Mendoza, então, é o principal centro vinícola da Argentina, produzindo cerca de 70% dos vinhos aqui da Argentina. A região é especialmente famosa pelo Malbec, mas também produz outras variedades, como o Cabernet Sauvignon, o Chardonnay, o Syrah. O turismo, né, até por causa do vinho e das belezas, ele também está muito presente, ele está bem fomentado aqui. É um importante, né, fator econômico na região, com destaque então para o enoturismo, a exploração dos vinhos, né, da rota turística do vinho. A questão do turismo de aventura na época do frio, essa época agora a gente ainda está passando por um grande frio, né? Lá muita neve, as estradas estão paradas e tudo mais. Então o pessoal que gosta de esqui é ótimo, para a galera que gosta de fazer montanhismo, perfeito, né? A agricultura na região também fortalece a economia, né? Que além das vinhas, a província também cultiva frutas, maçãs, peras, pêssegos, azeitonas. Em alguns lugares você consegue comprar essas frutas num preço muito bom e praticamente ali, né, colhido do quintal, né, do local onde produz. Algumas atrações turísticas aqui da província que vai ser possível, né? Tem a Rota do Vinho, que a gente acabou de mencionar, que inclui visitas às vinícolas, degustação, experiência gastronômica. Tem o Monte Aconcagua, que é o pico mais alto da América do Sul, e ele é muito popular entre os alpinistas e os aventureiros. Esse Monte Aconcagua está lá em direção à rota que vai para o Chile.
Tem o Parque Provincial Aconcagua, né, que também está ali na região, que é uma área de conservação natural ao redor da montanha e oferece trilhas e vistas deslumbrantes. Tem Termas de Caxeuta, que é um complexo de águas termais localizado nas montanhas. Tem a Reserva Natural Vila Vicêncio, que é uma área protegida, né, conhecida pelas fontes de água mineral e paisagens pitorescas. E a própria cidade de Mendonça, que é uma cidade muito cosmopolita, com uma rica oferta cultural, museus, restaurantes e uma vida noturna interessante. Tem festividades, né, durante todo o ano em vários lugares. Tem a Festa Nacional da Vindima, né, que é uma festa aí que celebra a colheita da uva com desfiles, shows. A cultura andina, que tem a influência da cultura indígena e andina aqui na região. A gastronomia é muito renomada, com ênfase em carnes e empanadas, pessoal. Quem não conhece a empanada da Argentina precisa conhecer. É muito, muito, muito bom, né? Que é tipo um salgado assado de vários sabores. Você consegue comer desde de lhama até de frango, de legumes, enfim, é fantástico. Visitar a Argentina, procure por empanadas. A infraestrutura da província, né, tem aeroportos, um aeroporto bastante importante, que é o aeroporto lá na cidade de Mendoza. A rede viária ela é bem desenvolvida, né, conecta Mendoza a outras partes da Argentina, principalmente ao Chile, né, através do Paço Internacional Los Libertadores. Tem universidades, né, a Universidade Nacional de Cuyo, que é uma importante instituição de ensino superior e pesquisa aqui na região, né? A região, né, ela está preparada, pessoal, tem uma infraestrutura preparada para terremotos, visto que aqui é uma região que tem esse tipo de característica, né? Pode acontecer alguns tipos de desastres naturais, e um desses desastres são os terremotos que podem aparecer. Tá? Então, Mendonça é uma província que combina beleza natural, riqueza cultural e uma economia dinâmica, tornando um destino atraente tanto para turista quanto para alguns investidores que queiram aproveitar essa região. E é muito lindo. Tá? Mendonça tem paisagens bem diferentes daquilo que a gente já tem visto, né, nos últimos vídeos, desde quando a gente fala de Rio Galegos. É um lugar que a gente recomenda ter um pouquinho de tempo a mais para poder visitar e conhecer. A gente, quando fez a viagem, né, do ano passado, né, quando a gente foi lá para Bolívia, para o Chile, Santiago, né, a gente entrou na Argentina de novo por essa região. Então a gente conheceu um pouquinho de Mendonça, já era uma cidade que a gente já conhecia. Então nessa nossa passagem pela Rota 40 a gente acabou não passando mais em Mendonça. A gente falou assim, não, já como a gente conhece, vamos tocar estrada e vamos seguir agora rumo, né, a um lugar diferente, né, a tentar aproveitar aí um lugar novo na nossa rota aí. E aí, pessoal, agora do lado esquerdo, em alguns momentos vai aparecer o rio Mechanquil, que é um importante rio que tem aqui também. Do lado esquerdo ele vai estar aparecendo em alguns momentos aí, que é um rio que ele tem águas que são águas de degelo lá das montanhas. E é um rio meio turvo, né, meio barrento e tudo mais, porque ele vem, né, lavando, né, a terra por onde ele vem passando lá. Então, em alguns momentos vai ser possível ver esse tipo de rio, né, com águas bem caudalosas, né, aqui nesse trecho da estrada. E a estrada continua nesse ritmo aí, né? A gente tem aí aproximadamente, se eu não me engano, deu uns 85 km de estrada de chão. Então é um trechinho bem considerável aí, que você vai perder aí pelo menos 1h30, 2 horas de deslocamento nesse trecho, né? Lembrando que como você não tem muita noção de como está o nível da estrada de chão, e nem sempre você consegue acelerar. Em alguns momentos você tem que dar uma segurada para você ter certeza que o piso, né, não tem ali um buraco ali e acaba te surpreendendo, né, e
e acaba você caindo numa vala, né? Principalmente aquelas valas que escoam água, que dá aquela batida seca doída lá na suspensão do carro. Então esse foi mais um vídeo aí, pessoal, espero que vocês estejam gostando, né? É um trecho que eu não sabia que eu ia pegar rípio, né? Para mim, rípio eu ia pegar só lá para cima, pela região de depois de Cafayate, mas aqui, né, Mendonça já mostrou pra gente aí um pouquinho, né, de como a Rota 40 também tem trechos ainda mais raiz, né, trechos mais originais, vamos assim dizer, do que foi, né, a Rota 40 original lá no seu início. Um grande abraço então, pessoal, até o próximo vídeo e valeu!